escutem o que eu estou dizendo. Veja se vocês não estão percebendo isso. Hoje, o bem está sendo pintado de mal. Sim. Deus é o mal da história. E o demônio é pintado como se fosse o bonzinho que quer ajudar todo mundo. Eu vejo. Ele é um demônio. Então, olha o que o diabo consegue fazer. O diabo consegue fazer as pessoas entenderem que Jesus é o demônio. E ele é o bonzinho. Ungidamente, um canal para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Agora, abram aí a Bíblia. João, mais para frente. Evangelho de João. Evangelho segundo João. Capítulo 7, versículo 12. Posso ler? Pode sim. E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam, é homem de bem. Outros, porém, diziam, não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente com medo dos judeus. O povo estava confuso. Tava. Não sabiam quem Jesus era. João 7, 27. Isso aí à frente aí. João 7, 27. Mas este nós sabemos de onde vem, do Cristo. Porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Então, para eles estavam confusos. Esse aí a gente não tem como ser ele. A gente sabe que ele é o filho do carpinteiro. A gente sabe de onde ele veio. Não é ele, não é o Cristo. Não Queriam pode que fosse ser. uma chegada apoteótica, né? Tinha que descer Exato. iluminado. Eles conheciam. Gente, até o lugar que Jesus ia nascer estava descrito nas profecias. Uhum. E eles conheciam que ia nascer em Belém. E ignoraram. Eles foram pouco a pouco caindo eles foram imaginando que seria esse Cristo, esse Messias. E quando ele chegou, eles imaginaram tão diferente, que quando ele chegou não conseguiram captar. Não conseguiram. Vamos avançar porque a coisa fica mais brava. João capítulo 8, versículo 48. João capítulo 8, versículo 48. Responderam então aos judeus, não dizemos com razão que é samaritano e que estás possesso de um demônio? Agora eles estão falando que Jesus é possuído por um demônio. Nossa. Olha a distância que existe de Deus e de demônio. A coisa tá feia, Aí vocês pensam, mas isso só foi naquele tempo. Escutem o que eu estou dizendo. Veja se vocês não estão percebendo isso. Hoje, o bem está sendo pintado de mal. Sim. Deus é o mal da história. E o demônio é pintado como se fosse o bonzinho que quer ajudar todo mundo. Eu vejo na própria luta pró-vida o que assim deveria ser óbvio, Frei. Você está lutando pela vida. E as pessoas são vilanizadas. Exato. Demonizadas. E aí você vê nos filmes, Sim. o diabo é pintado como alguém bonzinho. Um coitado. Um coitado. Injustiçado. Tem série de Lúcifer. Vocês trataram, Exato. hoje é dia do Halloween, vocês trataram disso no início do podcast. Aliás, a gente precisa responder a pergunta, não responde ainda. Só para ficar a gente não respondeu a pergunta do Halloween. O que é pintado ali? O mal é pintado de bonzinho. Não tem problema nenhum. É engraçadinho, gente. É bonzinho. Então se vestir de demônio é legal. As crianças adoram, é legal, tem festinha na escola, É o que tá, tem doces e travessuras. é o que tá aqui. Ele é um demônio. Então, olha o que o diabo consegue fazer. O diabo consegue fazer as pessoas entenderem que Jesus é o demônio. E ele é o bonzinho. Agora vamos para 52, versículo 52. João capítulo 8, versículo 52. Disseram-lhe os judeus, agora vemos que és possuído de um demônio. Olha isso, é uma afirmação. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? Exato. E em João capítulo 10, vai mais para frente, 33. João capítulo 10, 33. Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Tá vendo aí? Está fingindo que é Deus, embora seja um homem Foi tão simples. sério que eles falaram, é por causa disso que Jesus vai morrer. Então o demônio não suporta a divindade de Cristo. As pessoas entenderem que Jesus é Deus, elas vão se salvar.
As pessoas não entendendo que Jesus é Deus, elas vão se perder. Então a maior tática do demônio é esvaziar a divindade de Jesus. E este mundo está fazendo isso. Isso desde a queda, né? Da queda dos anjos. Que teve. Esse foi o motivo, não foi, Frei? Me corrija se eu estiver falando besteira. Podemos entrar nesse assunto, Lara, porque a dúvida de muita gente é a existência do mal. E aí tudo começa. Podemos. E aí tudo começa. Faz sentido entrar Faz nele sentido, agora? Então faz vamos sentido. para a existência do Sobre mal. a prova, né? Mas antes ainda eu não falei ainda que Jesus é Deus. Eu não provei para você. Prove pra mim, Frei. Estou ansiosa. Veja, agora vamos. Eu mostrei passagens então para provar o quê? Não foi fácil reconhecer quem é Deus. Ele veio, não receberam. Muitas pessoas então acharam que ele era um demônio, outros acharam que ele era apenas um homem, outros achavam que ele era apenas um profeta. Mas a pergunta continua: quem é Jesus? João, volta aí, vocês estão em João. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio... Nossa, acho isso lindo demais. Essa palavra é linda. Eu fico um pouco emocionada com isso aqui, viu? Porque tem tudo a ver com a minha profissão, inclusive, Sim. sabe? No princípio Pra quem não era- sabe, é professora de português, maravilhosa aqui. Ah, lindo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Vamos colocar no lugar do verbo Jesus, porque esse verbo é Jesus. No princípio Era o Verbo, Era Jesus. era Jesus, o verbo. E Jesus estava junto de Deus. E Jesus era Deus. Sim. Essa é uma palavra que João está compreendendo e já é o primeiro capítulo, é o primeiro versículo. João já chega assim: Já começa assim. é ele isso. era Deus. E este Deus aí vai continuar, né? E ele veio para nós, mas nós não os recebemos, tal. Mas ele é Deus. A palavra de Deus está dizendo isso. João capítulo 1, versículo 14. Lê aí, Arthurzito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este que era Deus, aí João está falando, agora ele se fez carne, como eu e você, e habitou no meio de nós. Mas tudo começa, ele era Deus, então ele não deixou de ser Deus. E nós Vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. maravilhoso, então ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade no meio de nós. Ele se fez carne, ele se encarnou. Nós, seres humanos, podemos dizer, Jesus teve endereço. Eu queria que todas as pessoas pudessem um dia ir à Terra Santa e pisar na terra que Jesus pisou. Porque só quem vai lá para perceber que ele teve endereço. Eu sei que muita gente nunca vai conseguir por causa de dinheiro, porque não é tão fácil. Hoje nem pode ir por causa de tantas coisas que estão acontecendo lá. Mas saber que Jesus, quando a gente chega lá, por exemplo, um lugar que eu mais gosto de ver, um dos mais que eu mais gosto de ver, é a casa de Nossa Senhora, que o anjo Gabriel apareceu para ela. Aquela casa é verídica, aquela casa é histórica. Tanto é que dentro da casa de Maria estava escrito assim, no altar: o verbo se fez carne, essa mesma palavra que a gente leu. Um dos papas pediu para escrever o seguinte: não, escreva aqui o verbo se fez carne, porque a gente tem certeza histórica. De outros lugares a gente tem dúvidas, provavelmente foi aqui, é nessa região que aconteceu isto, mas não, essa é a casa de Maria, portanto o anjo veio visitá-la aqui, e aqui ela disse seu sim, e aqui Jesus se encarnou no ventre dela e tocou a nossa terra pela primeira vez. Você entende que tem endereço? Esse homem que era Deus, agora está no meio de nós. Agora vamos para João, capítulo 8, versículo 58. João, eu acho que essa aqui já basta. João, capítulo 8, versículo 58. Que agora o próprio Jesus vai falar. Quem ele é? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou.
O que isso recorda? Recorda vocês alguma coisa, esse eu sou? Esse eu sou, ele... Para o judeu é muito importante Moisés. Aliás, Moisés é mais importante que Jesus para os judeus. Quando Moisés pergunta, ele fala, eu sou o que sou. Quando me perguntarem quem é você, o que eu digo? Diga que eu sou. Não que eu era, não que eu serei, eu sou. E aí vem Jesus e fala para os judeus que querem matá-lo porque ele se chama de Deus. E Jesus fala, eu sou. Em outras palavras, eu sou Deus. Isso, só para vocês entenderem como eles entenderam isso, olha o versículo 59, o que está escrito aí. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Foi tão forte essa palavra, eles entenderam. Você está se fazendo Deus. Você é maior que Moisés, você é maior que Abraão. E Jesus antes falou, antes que Abraão existisse, eu já existia. Antes que Moisés existisse, eu já existia. Eu sou. Então assim, eu como cristão sou aquele que acredita que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, então agora tudo começa a fazer sentido. Então ele é Deus, é ele que determina o que eu faço da minha vida, o que eu não faço da minha vida. Ungidamente, um canal para fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. Aqui compartilhamos a palavra de Deus para fortalecer a sua fé.